Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Melo. Nos últimos dias eu fiz um comentário sobre aprendizado, vida intelectual e o pessoal pediu que eu voltasse, revisitasse o tema e falasse mais demoradamente. Então faço isso agora, tá bom? Então você que quer aprender a apreender conteúdo, assista esse vídeo aqui. Eu tentarei ser o mais conciso possível, mas falando apenas aquilo que é de suma importância, ainda assim preciso falar um pouco mais demoradamente. Tenha um pouco de paciência, não acelere o vídeo, assista com atenção. Vamos lá. Eu tenho 4 filhos. O meu mais velho tem 22 anos, a minha mais nova tem 11, ou seja, eu estou há um bom tempo acompanhando a vida escolar das crianças, né? A vida escolar das crianças hoje. Todos nós temos a nossa própria experiência pessoal do ensino. A gente se lembra como era a escola no Brasil. Mas eu estou aqui falando de uma experiência atual, presente. Veja bem, nós temos uma situação de ensino hoje no Brasil onde a escola se tornou a maior inimiga do aprendizado, da capacidade de aprender. Como nós podemos verificar isso? Você pode fazer esse exercício com um filho, sobrinho, algum amigo seu. Qualquer pessoa hoje que sai do ensino médio, se você pede para que ele leia um grande clássico, por exemplo, vou pegar qualquer um aqui, né? Se você pede para que ele leia, por exemplo, Metamorfose. Então, Metamorfose é um clássico da literatura humana, escrito por Ovídio. Se você pede para que o aluno que sai do ensino médio leia Ovídio, ele não consegue. Ele não consegue em diversos pontos, tá? Em diversos pontos, não é apenas em um. O primeiro ponto, e aí você vai pegando dos mais simples para os mais complexos. O primeiro ponto que impedirá a leitura de Ovídio é a quantidade de páginas. Isso aqui é impeditivo. Por quê? Ovídio, o Metamorfose aqui está com as suas 800 páginas mais ou menos. A pessoa não consegue ler. Você veja que quem produz conteúdo no YouTube tem uma dificuldade, porque você tem que fazer vídeos muito curtos. Por que ter que fazer vídeos curtos hoje? Afinal, as pessoas assistem 30, 40 vídeos de 1 minuto. Se elas assistem 40 vídeos de 1 minuto, por que elas não podem assistir um vídeo de 40 minutos? Bem, problemas da nossa geração. As pessoas querem consumir muito conteúdo, ainda que esse conteúdo não ensine nada, pois o objetivo hoje não é aprender. O objetivo hoje é se entreter. As pessoas querem se divertir o dia inteiro. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a própria incapacidade de lidar com a gramática. A incapacidade de lidar com a gramática faz com que as pessoas não entendam a língua de Camões, não entendam a língua portuguesa e no nosso país, escrevendo em língua portuguesa, nós temos então uma dificuldade absurda porque é a nossa língua nativa. As pessoas não conseguem entender o significado das palavras, que é o aspecto mais simples, não entendem o significado das palavras, não conseguem reproduzir perfeitamente as sílabas, os fones da nossa língua materna e não conseguem, muito menos, entender o significado dos textos, das frases, orações, parágrafos. Então, isso impede. E, por último, o último problema que impede a leitura, por exemplo, de Ovídio ou qualquer outro grande clássico, é o desconhecimento sobre o ser humano, a história humana, a língua humana, ou seja, a cosmovisão do aluno que sai do ensino médio é tão pobre que se ele ler algum clássico grego, algum grande clássico francês, ele não tem imaginário o suficiente para poder se ver na história e compreender a história. Diante de todo esse problema, porque isso é um grande problema, nós termos jovens de 20 anos que não conseguem ler uma Eneida, não conseguem ler um Homero. Isso é um problema. Diante desse problema, para ajudar as pessoas, eu escrevi um livro. Então, vou compartilhar aqui com vocês. O vídeo não é para fazer propaganda do livro, porque até mesmo eu já lancei esse livro já tem algum tempinho, já tem alguns meses, não estou mais fazendo propaganda. É porque estou compartilhando com vocês um tema que é o mote desse livro aqui, né? Então, o nome do livro é Potencializando Sua Vida de Estudos, um método de aprendizado para desiludidos com a escola moderna. Vendo a vida dos meus filhos, vendo a vida dos alunos hoje, eu pensei, poxa, eu preciso
sintetizar um método para que essa galera, essa molecada que sai da escola, ou os adultos que saíram da escola há um bom tempo e se veem na mesma situação, o que é muito comum, para que essas pessoas possam aprender, para que essas pessoas possam ler. Então nós temos um trabalho aqui, nós temos a nossa escola de conservadorismo, enfim, a gente tem um trabalho onde nós auxiliamos as pessoas a ler os clássicos, a entender os clássicos, a estudar filosofia, teologia. Então vamos lá, vamos começar a entrar nesse mundo aqui. Para estudar não é fácil, né? Uma das reclamações mais constantes é a pessoa falar assim: poxa, Fernando, eu tento ler, né? Eu até compro algum livro e tento ler, mas quando eu começo a ler eu fico com sono. É muito simples, pessoal. Eu começo a ler, fico com sono. É algo simples, até mesmo porque o sono não é um problema, o sono é uma solução. Todos nós precisamos ter um bom sono, mas não na hora da leitura. Então nós temos diversos problemas desse tipo. Ah, Fernando, eu tento ler, mas eu me desconcentro fácil. Se eu estou lendo e meu cachorro late, a minha mente pensa no cachorro e aí eu já me desvio da leitura. É outro problema muito comum. Ah, Fernando, na minha casa é muito barulho, eu moro numa casa pequena, moro com alguns parentes, então é muito barulho, não dá para ler. Ou seja, a pessoa não consegue se concentrar se não tiver um silêncio absoluto. E a gente sabe que, na verdade, se o silêncio for absoluto, ela também não consegue se concentrar porque ela capta os mínimos sons. Então, são problemas variados. Eu quero mostrar para vocês aqui o primeiro parágrafo desse livro, como a gente inicia no capítulo 1, né? Então temos a introdução, temos algum texto anterior, mas no capítulo 1 a gente começa lendo assim. Isso aqui é suficiente para te dar uma base, tá? Literatura, filosofia e teologia, três musas de quem se lança estudante no mar do conhecimento. Por estudar, entenda ler, aprender e obedecer. Essa sequência de termos divididos em blocos de 3 é a primeira base para o método que utilizaremos em nossos estudos durante esse curso. Aqui já se encontra a chave que grande parte dos estudantes desconhecem e na qual tropeçam. Não entender os campos do conhecimento e a relação do homem para com cada um é iniciar uma trilha com o mapa errado. Pois bem, pessoal, vocês viram aqui que para criar esse método, ou seja, esse caminho que vocês vão seguir e chegar no mesmo lugar que eu, para criar este método, eu utilizei uma base composta de conjuntos de 3 elementos. Então, eu comecei criando aqui uma alegoria de 3 musas, 3 elementos, 3 formas de conhecer que você precisará perseguir, admirar, seguir. Nós temos a literatura, a filosofia e a teologia. Por que eu fiz essa separação dessas 3 áreas do saber? Em primeiro momento, a literatura é importantíssima e daí a necessidade de nós tratarmos esse problema e entendermos quão grande é o problema de termos adultos, né, pessoas a partir de 20 anos, que não conseguem ler clássicos. O ser humano, a nossa espécie, transmite conhecimento apenas de 2 formas. Basicamente, o homem transmite conhecimento pela via escrita. Nós escrevemos textos desde o Egito Antigo, passando pela civilização chinesa e ainda hoje com linguagem de internet, nós precisamos escrever textos. E a outra forma, a segunda forma, são as tradições orais, onde, por exemplo, as civilizações, as populações indígenas da América do Sul, muitas delas, a grande maioria delas, não utilizava-se da tradição escrita, apenas da tradição oral. Então, passava-se conhecimento de geração, por milhares de anos, apenas por via oral. Nós sabemos que um problema grande, o maior problema da tradição oral é que o conhecimento se perde. Então você não consegue manter 100% do conhecimento com total fidelidade ao longo dos anos, passando o conhecimento apenas pela tradição oral. É preciso ter a tradição escrita. E daí nós temos então a literatura. Você veja, por exemplo, a literatura não é o que as pessoas entendem hoje. Basta você entrar em qualquer livraria hoje, você vê que a literatura se transformou numa ferramenta de entretenimento. Você compra um livro para quê? Para passar o tempo. E aí você tem livro de terror, livro de ficção, de romance. A seção infantil é a pior seção das livrarias, é onde tem o maior acúmulo de lixo, de entulho, é na seção infantil.
Então, a literatura foi desvirtuada também com relação ao seu próprio propósito natural. Nós precisamos tratar isso porque, para você acessar o conhecimento que foi acumulado ao longo de 6.000 anos de história, para usarmos aqui a datação mais humilde, né? A datação mais simples, que é a datação criacionista, nós temos pelo menos 6.000 anos de civilização. Se nós formos considerar aqui das civilizações mais antigas, babilônicas, até a civilização de hoje. Nós temos aqui 6.000 anos de história. Para você acessar esses 6.000 anos de história que são passados a nós, você precisa saber ler. Saber ler, não apenas saber ler português, você precisa saber ler, saber lidar com a gramática. É necessário entender a literatura. E a filosofia? A filosofia, dentre todas as ciências humanas, e elas são das mais variadas, nós podemos falar sobre as ciências matemáticas, geometria, álgebra, aritmética, podemos falar sobre a ciência médica, sobre a ciência do direito, podemos falar sobre as ciências de engenharia, arquitetura, enfim, né? Não temos aqui tempo para listar todas as ciências disponíveis a nós hoje. Dentre todas essas ciências, uma se porta, se coloca e é reverenciada por todas as demais como a ciência mãe, aquela ciência que lidera, aquela ciência que guia todas as demais ciências, essa é a filosofia. A filosofia guia todas as demais ciências porque a filosofia é a própria ciência do pensamento. Então, mesmo dentre a matemática, você terá o estudo da filosofia matemática. Dentro da história, você terá a filosofia da história. Dentro da ciência da medicina, você terá o estudo filosófico da medicina. A filosofia, ela consegue se comportar entre e dentro quaisquer outras ciências da humanidade. Portanto, você, pelo menos como objetivo, ainda que não como ação prática, você precisa querer acessar a filosofia. Por isso nós utilizamos as expressões aqui musas, né? Você pode até falar, poxa, Fernando, hoje eu só consigo ler Dan Brown, né? Mas você precisa ter um sonho de um dia ler a Eneida, de um dia ler um Inferno de Dante ou ler um John Milton. Você precisa ter pelo menos o sonho. Você não pode ler Dan Brown e sonhar em ler Dan Brown. Da mesma forma, a ciência, você precisa pelo menos ter a vontade, o desejo de um dia ter contato com a filosofia de Platão. Você precisa pelo menos ter o desejo de um dia ler um Foucault, ler um Kant, de um dia acessar algum escritor de filosofia, pegar aquele texto e conseguir lê-lo. A filosofia precisa ser acessada por nós, por quê? Sendo a ciência que guia todas as outras, ela nos ensinará também a ser filósofos. E aqui nós temos um problema de compreensão idiomática no Brasil. No Brasil, a palavra intelectual é uma palavra de sentido pejorativo. Então, quando eu digo assim, poxa, conheci fulano, ele é intelectual. A reação natural do outro brasileiro que estiver te escutando será esboçar um sorriso. Ele é intelectual. Por quê? Porque nós temos no Brasil a concepção de que todo brasileiro é idiota, né? Algumas pessoas vão concordar, né? Nós temos a concepção no Brasil de que todo brasileiro é idiota. E como um idiota pode ser intelectual? Então, na verdade, quem é intelectual no Brasil não é, apenas acha que é. Isso é um problema que nós temos. Por quê? Vamos entender aqui o seguinte. Dentre toda a natureza, todo o universo, há um ser que se diferencia dos demais pela capacidade do intelecto. E esse ser é o ser humano. Então você veja que nós temos diversas diferenciações entre o mundo animal, mineral, nós temos diversas diferenciações. Mas, dentre todos os elementos de toda a existência, nós temos o ser humano se diferenciando dos demais. Por quê? Por causa de quê? Por causa das suas características físicas, biológicas? Não. Nós temos as características biológicas do homem compartilhadas com outras espécies também. Por questões fisiológicas, por questões de estética, por questões do design do corpo humano. Não, esses pontos também são compartilhados por outras espécies. Há outros animais com pernas, outros animais com cabeça, com pâncreas, com fígado. O que nos diferencia de
todo o restante é aquilo que na literatura clássica se chama de divindade, né? Nós somos também deuses, como diz o próprio escrito sagrado, né? Onde Jesus, debatendo, ele diz, né? Mas não é o salmista que diz, vós sois deuses? Sim, essa é a capacidade que diferencia o ser humano do restante do mundo material. Nós somos deuses, nós temos capacidades de decidir, desejar e capacidade de criar. Né? Nós não obedecemos um instinto. Então você tem os animais na selva, né? Você tem lá o pássaro que se alimenta de insetos. O sabiá se alimenta de insetos há 6.000 anos. Desde que o primeiro sabiazinho se desenvolveu, ele se alimenta de insetos. Você não tinha um sabiá carnívoro que virou um sabiá herbívoro, que virou um sabiá... Não. Ele tem um comportamento de espécie, né? Na selva africana, o leão corre atrás da zebra há 6.000 anos. Isso não começou agora. E não há a possibilidade de uma decisão, ou seja, de uma volição por parte dos felinos, onde os leões, a partir de um determinado momento, tomem uma decisão. Não iremos mais comer zebras. Agora nós queremos comer tatu. Vamos para a América do Sul caçar tatu. Isso não existe. O ser humano é assim. O ser humano toma decisão. Ele fala, poxa, eu não quero mais viver na região litorânea, eu quero viver na região das serras. E ele se muda propositalmente. Ah, eu não quero mais ser carnívoro, agora eu quero ser vegetariano. Ele toma essas decisões. E o ser humano tem uma capacidade única, ímpar, que é a capacidade de criar. O ser humano fala, poxa, eu vou criar uma forma nova de comer esses vegetais. E ele cria um novo prato, ele cria uma nova forma. Então, o poder volitivo e o poder de criação é o poder divino. Nós somos deuses. Você precisa exercitar a capacidade do conhecer. Você precisa entrar no mundo da filosofia. Por quê? Porque sendo o intelecto o grande diferencial entre você e todo o restante do cosmos, você precisa cada vez mais criar uma separação, alimentar esta disparidade que o torna único, ou seja, acessando o conhecimento. Por um processo de imersão no intelecto, você cada vez mais se torna homem. Você cada vez mais se torna espécie humana, um indivíduo dessa espécie. A capacidade do intelecto faz com que nós tomemos posse da nossa humanidade e cada vez mais sejamos diferenciados de um inseto, diferenciados de um verme, diferenciados de um invertebrado. A única forma é por meio do intelecto, pois o intelecto é a única questão, o único ponto que nos diferencia dos demais. Por último, nós temos a teologia. Teologia no mundo de hoje é um termo também que sofre, aqui não com uma dificuldade de compreensão não, é com um verdadeiro preconceito criado na era moderna. Nos últimos 200 anos aí nós temos esse problema. Por quê? Quando nós falamos de teologia, hoje, basicamente a pessoa assimila a palavra teologia com religião. E a religião também é um outro termo, alvo de um preconceito, que religião é coisa de gente burra. Por quê? Porque religião não lida com questões materiais, físicas, positivas, não lida com questões do mundo real. O mundo real é o mundo da mesa, do livro, do isqueiro, da caneta. O mundo da religião é um mundo irreal, ele fala de anjos, fala de deuses, fala de demônios, fala de espíritos, fala de dons. Pessoal, então vamos lá. Quando você estuda, por exemplo, a filosofia de Platão, para irmos aqui logo, vamos estressar o exemplo, né, para a gente pegar logo os pontos mais extremos e assim deixar tudo claro. Né? Vamos para o extremo da filosofia, vamos pegar o ápice da filosofia, Platão e Aristóteles. Quando você estuda Platão e Aristóteles, você vê que, ainda que na Grécia Antiga, no Império Greco-Romano, você tem o paganismo, você tem aquela pluralidade de deuses, de divindades,
ainda assim, naquele momento, havia um grande número de pessoas que não acreditava, de fato, como a população acreditava, nesta abrangência de realidade do panteão de deuses. Mesmo assim, a filosofia jamais se tornou uma filosofia ateia, uma filosofia desligada das comunicações verticalizadas. Por quê? Quando você estuda a filosofia de Platão e Aristóteles, você encontrará uma filosofia lidando sempre com a causa imaterial das movimentações materiais. Esse, por exemplo, é o mote, né? Essa é a questão em torno da qual gira o grande clássico de Aristóteles, De Anima, onde ele vai falar sobre o que move os corpos. Pois bem, estudando a filosofia, nós entenderemos que há questões que não podem ser acessadas pelo intelecto humano, utilizando-se da observação natural, que é a grande marca da filosofia aristotélica, a observação do mundo posto, do mundo criado. Sendo assim, nós temos, por exemplo, na Grécia Antiga, o elemento éter, que seria um quinto elemento que complementaria a composição do mundo material, que seria formado basicamente dos elementos terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos são elementos com os quais nós lidamos no dia a dia, né? Numa cozinha você encontra esses 4 elementos. Mas quando nós precisamos falar sobre aquilo que está além do céu, ou aquilo que está entre eu e você, neste espaço que há entre nós, não sendo o mundo composto por vazios, nós precisamos ter um quinto elemento, uma espécie de uma fórmula matemática, um símbolo delta, um x, um y, que possa nos ajudar a compreender esta formulação de todas as coisas, sabendo nós que nem todas as coisas são materiais. Então, insere-se um quinto elemento, que é o elemento éter. Toda essa composição é uma composição que acabará findando numa primeira divisão. A filosofia foi dividida ao longo do tempo de diversas formas, mas uma das grandes divisões do conhecimento humano acontece justamente no século II a.C., quando nós teremos as áreas do conhecimento sendo divididas na ciência da ética, que é a ciência que lida com a relação entre os homens, o homem como membro de uma sociedade, de uma comunidade, um homem lidando com outro homem. Nós temos então a ciência da ética e nós temos a ciência da teologia, que é a ciência que vai lidar com os conhecimentos do invisível, do desconhecido, ou seja, não mais as relações horizontais de homem para homem, mas do homem para com a divindade. Então nós temos a ciência da teologia. E temos as outras ciências que são ciências matemáticas, ciências exatas como engenharia, como álgebra, aritmética, enfim, o ato de conhecer. Pessoal, nesse ponto é necessário você entender que estudar teologia é você acessar o conhecimento que foge da linha horizontal, é você acessar o conhecimento que foge da linha humana. Então aqui nós não estamos falando das religiões, budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo. Não, nós não estamos falando das religiões. As religiões são sistematizações deste conhecimento teológico. Então, o conhecimento teológico ao longo das eras será sistematizado de diferentes formas. Não estamos falando do estudo das religiões, que também é muito interessante, tá? Deixar um parênteses aqui. É muito interessante, é muito bom que você estude história das religiões, é muito bom. Mas estamos falando aqui de teologia. Acessar a ciência da teologia é uma ciência que não lida com o conhecimento horizontal, mas o conhecimento vertical. O conhecimento que sai da terra, assim como nós temos a grande arte clássica, né, que é a arte da arquitetura. O que é arquitetura? A arquitetura é o equilíbrio das construções, para que elas estejam sólidas e estejam equilibradas. E as construções, elas tendem sempre para o alto. Você sempre constrói para o alto. Você tem, por exemplo, as construções mais antigas, né, das civilizações antigas, os obeliscos, as pirâmides, todas elas apontam para o alto. Por quê? Porque a alma humana, naturalmente, ela não busca entrar para dentro da terra e se afundar. A alma humana, naturalmente, ela busca subir. Então, o movimento elevado, o movimento de se elevar, se projetar para o alto, é um próprio movimento de divinização.
um movimento de ascensão, de crescimento, de elevação, de desenvolvimento, por aí vai. Nós precisamos, para aprender a apreender conteúdo, nós precisamos da literatura, nós precisamos da filosofia e nós precisamos da teologia. Eu não estou perguntando se você quer ler um Inferno de Dante, sabe? Estou dizendo que você precisa da literatura, a não ser que você seja uma minhoca. Você precisa da literatura. Estou dizendo que você precisa da filosofia, pois o ser humano se diferencia do restante do universo pela capacidade intelectiva, pelas suas características divinas. Eu estou dizendo que você precisa da teologia, para que você possa ir além desta relação unicamente horizontal e possa se projetar, porque todos nós temos uma única certeza, a nossa espécie tem uma única certeza, que é a certeza da morte. Você precisa lidar com os pontos imateriais, você não pode viver uma vida unicamente material. Quer dizer, você até pode, eu não indico. É muito melhor que você consiga lidar com todas as questões, né? Não se atenha a ficar apenas num nível inferior. Para isso, né, eu posso gravar um outro vídeo, mas aqui nós temos um pacote fechado. Vou gravar um outro vídeo depois, né? Vou dar alguns dias de intervalo para que você possa processar esse vídeo aqui. Vou gravar um vídeo depois te mostrando sobre a educação e como você pode se tornar uma pessoa que consegue utilizar a sua inteligência e consegue ser um intelectual sem esboçar sorriso, sem achar isso ridículo, que você consegue entender que, na verdade, todos os seres humanos são intelectuais, porque a intelectualidade é nossa diferenciação. Eu quero te mostrar como você pode organizar o seu pensamento, como você pode aprender a falar e como você pode aprender a ler e escrever, tá? Aqui não estou falando sobre método de alfabetização não, tá, pessoal? Tem muita gente aí que sabe ler e escrever e se pegar um livro aqui de 100 páginas não consegue ler e não conseguiria jamais escrever um livro de 100 páginas, tá bom? Então, quem gostou desse assunto, né? Nós temos o nosso livro Potencializando, vou deixar o link aí nos comentários, você pode, se você quiser, você pode comprar o livro e aprender a aprender conteúdo e sair dessa vida medíocre intelectual que nós temos no Brasil, que nos impede de nos tornarmos inteligentes. Obrigado, gente.